ter um coração submisso é muito importante. É uma forma da gente também se colocar à disposição para aprender. Isso tudo faz com que a gente tenha uma vida melhor. Te convido e te desafio hoje a praticar essa submissão, viu? Quem sabe, sabe, pode ensinar. Aliás, eu vou praticar minha submissão hoje aprendendo um pouquinho sobre trombose do viajante com o Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, diretor do Centro Endovascular de São Paulo. Ele tem 12 patentes internacionais de sistemas endovasculares de tratamento da trombose venosa. Olha que assunto interessante. Vamos prestar atenção porque é coisa boa para você, Dr. Francisco. Muito obrigada por ter vindo. Prazer. Obrigado por Prazer convidar. e a honra é nossa. Vamos sentar ali? Vamos. Pra gente bater um papinho. Sim. O que é trombose do viajante? Trombose do viajante. Quando você viaja de avião, longas viagens, né? O que acontece dentro do avião? A umidade dentro da cabine é muito baixa. Então, quando você fica muito tempo sentada, longos períodos, não faz o exercício com a tua perna e não caminha pela cabine e não se hidrata bastante, o que acontece? O sangue ele fica mais espesso, ele fica mais... Então, o que acontece? Para certas pessoas, essa condição é uma condição que predispõe à transformação do sangue num coágulo. Ele vira um coágulo dentro da tua veia. Isso é comum acontecer? Graças a Deus, não, né? É como eu te falei, são certas pessoas que nessas condições especiais, o próprio organismo, ele atua contra ele mesmo, transformando o sangue num coágulo. Então, a gente tem histórias nos jornais de meninas que estavam voltando da Disney e acabam morrendo dentro do avião. Por quê? Porque ela tinha uma condição especial que se traduziu numa trombose venosa e complicou com uma embolia pulmonar. Então ela saiu da Disney querendo chegar em casa para mostrar o Mickey para todo mundo e acabou tendo esse problema no meio da viagem e aqui ela chegou daquela outra maneira. Deixa eu ver se a gente consegue ajudar as pessoas que estão em casa. Sim. Porque nessa hora muita gente fica meio em pânico. Perdida. Quem precisa se preocupar com uma trombose no caso de estar num avião? Algum portador de alguma doença, quando está com gripe? Não, é bom. Então, essas condições, se você... Tanto que as próprias companhias aéreas, elas têm duas condutas muito específicas para a trombose. E você repara que é uma coisa muito interessante. Eles não se preocupam com a sua condição cardíaca, com a sua condição cerebral, com a condição do organismo como um todo. Mas se você pega e senta na cadeira do avião, aquelas orientações que você tem lá na frente de fazer o exercício com o pé, caminhar, hidratar e tudo mais, são muito específicas para a trombose venosa e ninguém se dá conta disso. Olha, eu vou ser muito sincera e te confesso que eu viajo bastante de avião e nunca prestei atenção, acho que nunca levei a sério essas instruções. E que bom estar aqui contigo agora. E eu sei que para você também em casa, né? Isso é uma preciosidade, a gente prestar atenção porque é um assunto sério, então... Na realidade, ninguém olha muito para aquilo que está lá na frente, mas ela é bem específica. Então, respondendo à tua primeira pergunta, eu diria que todas as pessoas que vão fazer voos de longa duração, elas têm que se atentar a duas coisas importantes. Primeira, se manter muito bem hidratado, porque aquilo que eu falei da cabine, para você ter uma ideia, esses dias que a gente teve aqui em São Paulo, muito secos, a gente estava com uma umidade por volta de 20%, 30%. E dentro da cabine do avião, ela é uma umidade de 10%. Então, ela é muito mais seca do que os dias secos que a gente teve em São Paulo. Então, tem que pedir aguinha toda hora. Aliás, as companhias aéreas podiam oferecer mais água, né? Eu sinto falta de água muitas vezes. É verdade. E a outra coisa é caminhar durante o voo pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, você levantar mesmo do teu banco e caminhar. Por quê? Porque a panturrilha é que faz estimular a circulação nas pernas. Então, a gente fala muito do coração. O coração, ele bomba o sangue para as pernas, mas o retorno é feito a partir do exercício que você faz com a panturrilha. Bastante água e caminhar. Dá uma volta. A cada duas... volta, dá uma volta no avião para reconhecer a área. Vai conhecer a primeira classe, volta. Principalmente o pessoal da classe econômica, né? Porque vai mais apertadinho mesmo. Bem apertadinho, bem mais. Né? Bom, mas eu tinha te perguntado se alguém que tem uma doença pré-existente ou está no momento com alguma doença como gripe, pneumonia, não deve viajar. Qual que é a preocupação? Essa é a segunda coisa que a gente estava conversando. As companhias aéreas, elas se preocupam muito com as pessoas que estão com esse tipo de condição.
condição. Então, quando você está muito doente, eles acabam cancelando a tua viagem e não deixam você nem embarcar. E é uma medida correta, de prevenção. De prevenção. Eu estou perguntando isso porque muitas vezes a gente não é submisso, né, às regras, às autoridades, e fala assim, não, eu estou me sentindo bem, eu vou sim, eu estou gripado, mas eu estou bem. Então, é importante você entender que é perigoso. E aí vai colocar sua saúde e sua vida até em risco. Né? Deixa eu colocar uma coisa importante, porque tudo isso que a gente está falando tem também a ver com uma condição pré-existente da pessoa. Então, deixa eu te explicar que não é todo mundo que está gripado e que vai embarcar no avião que vai ter uma trombose de verdade, porque senão não tinha jeito. Né? Mas existe o risco. Mas existe o risco. Tá. Então, as pessoas que vão ter a trombose efetivamente são aquelas que têm outras condições, ou nas próprias veias, ou nos componentes do sangue, e que essas, elas às vezes nem sabem, às vezes não, a grande maioria das vezes elas nem sabem, mas elas se expuseram a esse risco de uma maneira muito perigosa. E são essas que vão ter a trombose do viajante. Eu sei que a gente tem algumas imagens para mostrar, mas são das patentes, não é isso? As imagens que a gente tem para mostrar? Tem algumas imagens dos procedimentos que a gente faz para tratar a trombose. Tá, mas antes eu queria só tentar terminar esse assunto, porque eu fiquei ainda pensativa. Uma pessoa que já teve uma trombose, nada a ver com o avião, nada a ver com essa trombose do viajante. Ela é um fator, ela é uma pessoa de maior risco de ter uma trombose no avião? Certamente. Então, aí tem outra pergunta. Eu sei que tem muitos viajantes, pacientes, eu digo assim, alguém que já teve uma trombose e que entra no avião e que acha assim, eu vou viajar de classe econômica, é apertadinho mesmo, eu vou fazer um voo noturno que é cansativo, vou tomar um remedinho, vou dormir, só vou acordar lá. Então, não vai caminhar, não vai beber água. É perigoso? Muito perigoso. Ouviram? Todos os pacientes que têm uma história anterior de trombose venosa... Bom, a grande vantagem, pelo menos eu espero que para eles já têm um cirurgião vascular como um pivô de orientação. Esse cirurgião vascular, ele certamente vai orientar esses pacientes que já tiveram trombose a tomar medidas de precaução. Quais são elas? Usar uma meia elástica, a hidratação, a caminhada, e existem medicações que você toma imediatamente antes de embarcar no avião e que te protegem de alguma maneira de um novo evento de trombose. Então, as pessoas que já têm uma história anterior de uma trombose, primeiro que elas já são gato escaldado, né? Já sabem que a coisa não é normal para a perna delas. Segundo que, normalmente, tem um cirurgião vascular que está por trás orientando. Então, eu aconselho, toda vez que for fazer uma viagem de longa duração, telefonar para o cirurgião deles. Doutor, eu vou fazer uma viagem a semana que vem, são 14 horas de voo, como é que eu faço para me proteger? Normalmente, o cirurgião vascular tem como oferecer esse tipo de orientação. Bom, a princípio a gente já tem algumas orientações aqui. A caminhada, é a meia elástica, que a gente inseriu agora, e a hidratação. Certamente. E nada de tomar um remedinho para dormir e só acordar lá, porque senão não vai fazer nada disso. E nada de álcool. Nada de álcool. Porque se tomar um remedinho para dormir e só acordar lá, não vai fazer nada disso, coloca a vida em risco, não é? Fora o risco do avião não sair, você está dormindo dentro da cabine e ele tem que te tirar de lá de dentro. É um risco. Que eu conheço também. gente assim. É mesmo. Bom, a gente ia falar dos procedimentos, né? O nosso tempo em televisão é curtinho, mas vamos mostrar um pouquinho o que são esses procedimentos. Então, solta as imagens. Qual é a grande diferença, né? É que hoje você tem 2 tipos de tratamento. Um que a gente chama de convencional ou tradicional, que é o tratamento que se faz para trombose venosa desde sempre. Qual é o grande problema da trombose venosa? É que depois de um certo tempo, você desenvolve um quadro clínico que se chama síndrome pós-trombótica e que demora algum tempo para evoluir e que, para esses pacientes, vai determinar uma piora na qualidade de vida deles muito importante, certo? O que a gente oferece para eles? Um tratamento hoje moderno, né, que nada mais é do que aplicar as técnicas de cateterismo, que todo mundo conhece para o cateterismo cardíaco e tudo mais, para as tromboses venosas, para as pernas. A gente vê uns equipamentos enormes, as pernas enfaixadas, que tá fica correndo ali, meio né? preocupado. Mas, assim, é simples. É um tratamento... É um tratamento simples. Do ponto de vista técnico, para os cirurgiões vasculares que estão acostumados a aplicar essas técnicas de cateterismo, de angioplastia, eu até trouxe aqui para você ver. Espera aí.
que a gente tem aí? Tá. É uma Segura aí. mola? Não. Ah, como Esse é o se fosse um caninho. esse é o famoso stent que todo mundo esse fala. É o stent. Que É todo esse mundo stent que coloca também no coração quando tem infarto? Isso. Eu vou usar o do coração porque é o que todo mundo conhece. Tá, né? vocês estão vendo aí, né? O do coração, É ele é molinho, uma molinha dessa daí, mas muito menor. Aham. Por quê? Porque a artéria dentro do coração, ela também tem um calibre menor. Então, essas de calibre maior foram desenvolvidas para artérias e veias de calibre maior em todo o resto do corpo. Então, a gente usa essas próteses para reabrir o caminho da veia onde antes existia um coágulo. Então, você recupera uma veia importante através de procedimentos que colocam esses equipamentos lá dentro, essas próteses lá dentro. Perfeito. É um assunto bonito, né? Bacana da gente entender e bom a gente saber que a medicina não para de evoluir, que a gente tem aí chances de uma vida com mais qualidade. Se você quiser mais informações, entre no site www.trombosevenosa.com.br. O telefone de contato é o 0 operadora 11 41 91 6127. 41 91 6127, o site trombosevenosa.com.br. Conversei com o Dr. Francisco Orsi, que é cirurgião vascular. Muito obrigada por ter Obrigado vindo. a você. Foi ótimo o nosso papo, instruiu aí, eu acho que uma boa parte dos nossos telespectadores, viu? Quem for viajar de agora em diante está protegido. Exatamente. Fica aí um pouquinho que eu quero falar com você.